Eu fui convidada pelo Ari Gadelha, fiquei muito feliz de poder falar com vocês a respeito da cobertura jornalística nesse tema tão específico. Né? Primeiro, a gente abre um leque falando de saúde mental, né? Da importância de se falar de saúde mental no país e no mundo. E depois a gente pensa em como a gente fala de cada tipo de transtorno, né? Como é que a gente consegue trazer para a mídia, para a televisão, jornal, revista, temas que atingem tanta gente, né? E aí eu queria poder falar um pouquinho, assim, começar com uma questão assim da dificuldade, porque através dela a gente consegue traçar como a gente pode alcançar uma maior visibilidade ao tema. Eu tenho uma questão pessoal na minha vida que me ajuda muito a batalhar mais ainda. Eu acabo cobrindo direitos humanos em geral, né, vários assuntos. Só que a saúde mental é muito cara a mim porque eu tenho um irmão que tem esquizofrenia. E ele tem 39 anos, ele com 18 anos, com 17 anos ele teve um surto. A partir de então, ele convive com a doença e minha família, que é uma família bem pequena hoje, que é só eu, minha mãe e meu irmão, a gente está no caminho de descobertas, assim como vocês, mães que estão aqui, né, e todas as pessoas que convivem com pessoas que têm esquizofrenia. E me atingia de uma forma muito forte quando eu falava que meu irmão tinha esquizofrenia, e as pessoas, a primeira frase é: nossa, ele é violento? Então, assim, eu imagino que todas vocês aí devam ouvir isso sempre, porque é isso que está no imaginário das pessoas. E por que está no imaginário das pessoas? Porque só chega às pessoas que estão perto do tema notícias que são notícias que mostram quando alguém mata. Então, assim, um menino que tinha esquizofrenia, aí usou droga, não tomava remédio, não sei o quê, matou o pai e a mãe. E quando você conversa com os médicos, eles dizem que isso é uma coisa tão, assim, 0,00000, que o índice de violência é o mesmo de pessoas que não têm transtorno. E aí eu fico me questionando, e por que a gente só fala na televisão quando acontece alguma coisa assim? Então, os outros, sei lá, cerca de 1% da população brasileira tem esquizofrenia, né, mundial tem esquizofrenia, no Brasil tem 1.600.000 pessoas com esquizofrenia, então todos são violentos, né? Então, como é que a gente pode trazer isso à tona? Eu tentei, durante muito tempo, vender pautas sobre a questão da saúde mental. E, às vezes, eu conseguia quando a gente fazia a reportagem dentro de instituições. Então, ou você mostra o trabalho do CAPS, né, que é o Centro de Atenção Psicossocial, você vai num hospital psiquiátrico, ou você vai fazer o trabalho de alguém mais institucionalizado, e falar assim, poxa, gente, vamos fazer alguém que trabalha, vamos fazer alguém que está sendo incluído de alguma forma. E é difícil, porque se a gente tem preconceito na sociedade, isso também acontece dentro do nosso trabalho, né? Não só da mídia, mas como de toda a sociedade. Então, a gente precisa realmente ter alguém que vá lá, fique falando, balançando, venha com números, venha com histórias, para poder quebrar essa barreira. E eu queria dizer para vocês que, pela primeira vez em 11 anos, eu consegui fazer uma reportagem de esquizofrenia, que vai ao ar hoje, se tudo der certo, ou amanhã ou na terça-feira, mas vai ao ar. É porque a gente está com uma questão difícil lá, porque a greve dos caminhoneiros está mexendo com 22 estados no Brasil, então o jornal está sendo tomado por essa notícia, mas tudo bem, a matéria foi vendida, que a gente fala que vende a matéria, e sabe o que foi muito importante? Ter um dia nacional. Porque quando a gente levanta a pauta para a televisão, principalmente as pautas do dia, você tem que ter um gancho, que eles falam. O gancho é, o que está acontecendo? Não basta você falar assim, está acontecendo que tem 2 milhões de pessoas com esquizofrenia, já não basta? Não, precisa ter uma data, precisa ter, às vezes, alguma coisa que... Né?
E a data foi importantíssima. Quando o Ari me falou, vai ter a data, o Dia Nacional da Pessoa com Esquizofrenia, que a gente vai pegar da internacional, do Dia Internacional, nossa, eu falei, ai, gente, agora eu vou conseguir. Então, eu vim com os números, vim com a data, e aí, o que a gente fez? A gente fez uma reportagem grande, com a Luciene Redondo falando do programa Inserir, do PROESC, que trabalha com as pessoas com esquizofrenia no mercado de trabalho, e como ela se utilizou da lei de cotas para que isso acontecesse, e também dessa interação com as empresas de sensibilização. Então, a gente conseguiu 2 pessoas, o Márcio, que tem esquizofrenia desde os 25 anos, ele tem 43, ele trabalha numa loja, ele sempre trabalhou desde os 16 anos, mas teve várias complicações, mas hoje ele está numa loja, já há 1 ano e 7 meses, ele é incrível, eu pude chegar cedinho na casa dele para contar a história dele, desde a hora que ele saiu de casa até quando ele chegou na loja, né? E a gente fez o trajeto dele, pegamos 2 ônibus e tal, e ele foi me contando a história dele. E também fiz a história do Henrique, que trabalha na área de RH de uma empresa. Além disso, a gente fala o que é esquizofrenia, a questão do estigma. Então, assim, a reportagem inteira é para falar, gente, que é inclusive uma fala que eu coloquei do Rodrigo Bressan, a gente precisa parar de ter esse preconceito com pessoas que têm transtornos mentais. 40% da população, 1/4, né, da população tem transtorno mental. Se você não tem, o seu irmão tem, sua mãe tem, um primo tem. Pode ser uma depressão, pode ser um transtorno bipolar, pode ser esquizofrenia, pode ser transtorno obsessivo compulsivo. Enfim, a gente vive com essas questões na sociedade. Então, assim, não dá mais para a gente olhar para essa questão com preconceito. E de que forma a gente pode melhorar a parte de comunicação. Eu acho que a gente precisa sensibilizar mais os jornalistas. Eu já sou sensibilizada pela minha vida, né? Que eu vejo com o meu irmão e com a minha mãe. Mas de que forma a gente pode sensibilizar as outras pessoas, né? Fazer mais encontros como esse, estava falando para o Ari, maravilhoso, assim, pessoas incríveis estão falando, a gente tem a oportunidade de passar ao vivo aqui na internet para as outras pessoas que não puderem estar aqui, ele se mobilizou com outros estados, isso é muito importante, e a gente também estava conversando que muitas vezes no jornalismo a gente precisa desse famoso gancho, né? Que gancho, por que a gente está falando disso? Sem esperar uma questão de violência, sem esperar a exceção, entendeu? Isso é uma exceção. Então, toda vez que eu via um tema assim, todo mundo chegava para mim, porque esquizofrenia é violenta, isso me dava uma indignação tão grande, porque o meu irmão, ele é um doce, ele tem uma questão de ansiedade forte que faz parte do transtorno dele, mas assim, toda hora quer abraçar a gente, toda hora fala que ama a gente, só quer que a família esteja bem. Quando acontece uma briga, uma discussão, ele, vamos parar com isso. E aí, quando a vida começa a ficar legal, ele olha para minha mãe, mãe, olha, tá ficando legal. Então, assim, uma pessoa que só quer paz. Parece que eles têm até mais noção do que é amor, do que a gente precisa ter na nossa vida para conseguir seguir. E muitas vezes é o que essa mãe falou da empatia e do amor. A gente precisa se colocar no lugar deles. Não é fácil ter esse transtorno. É uma questão, obviamente, é uma conjunção de fatores, só que assim, existe uma alteração cerebral e que não adianta você ficar brigando com a pessoa ou falando para a pessoa, manda a voz ir para outro lugar, ou não fica ouvindo, porque aí fica naquela questão da família de não entender. E a melhora, eu acho que parte muito da família. A família é uma base fortíssima. Eu acho que a primeira base, assim, obviamente tem as medicações, mas assim, a família é muito importante. A gente está em união, em harmonia, né? Está com tranquilidade, agindo com tranquilidade dentro de casa. Para a questão da melhora, voltando na mídia, eu acho que a gente precisa
a gente trabalha muito com números, né? Sempre a gente precisa desses dados que fazem a gente ter uma proporção, uma ideia de proporcionalidade. Eu falei muito com o Ari assim, Ari, vamos comparar com o autismo? Quantas pessoas têm autismo no Brasil? Porque parece que é um número equivalente, né, de pessoas que têm autismo e pessoas que têm esquizofrenia. Por que as pessoas conhecem mais autismo e não esquizofrenia? Isso acontece, óbvio, a gente falta mobilizar, falta a gente falar mais e falta a gente ter mais dados que sejam de fácil assimilação pelo público. Porque, por exemplo, a televisão, você vai fazer uma reportagem de 1 minuto, 2 minutos, ou você vai falar, né, fazer uma matéria maior de 4 minutos, 5 minutos. É pouco tempo. Nesse pouco tempo, como é que eu posso alcançar de uma forma mais efetiva, né? Então eu falei para ele assim, vamos comparar a questão do autismo, porque quando eu falei isso para as pessoas que eu conversei para vender a reportagem, nossa, é verdade isso? É o mesmo número? Não, então vamos fazer, sabe assim? Foi uma coisa que ajudou muito. A mesma coisa, por exemplo, quando a gente vai falar de câncer, né? Por que existem campanhas mais fortes de câncer de mama? Né? Por que às vezes o câncer de mama, né, a mulher consegue já ter mais informação para ela descobrir antes para ela se tratar? Né? Ou por que o câncer, ou um outro tipo de câncer de outro órgão não é tão falado e também mata? Então, na saúde a gente tem muito o que falar, a gente tem áreas diversas, né, que se convergem, mas assim, às vezes a gente precisa dar uma atenção especial para aquele tipo de, no caso, por exemplo, de transtorno mental, a esquizofrenia, né, se fala de depressão muito, transtorno bipolar um pouco, mas esquizofrenia parece que é a última coisa, transtorno obsessivo compulsivo, muita gente fala do TOC, né, que é o famoso TOC. E eu acho que é isso, assim, eu acho que a gente pode estudar uma forma entre as pessoas que batalham por isso, de que forma a gente fala mais. E quando a gente aborda isso na mídia, eu posso dividir essa experiência. Assim, eu consegui, ano passado, colocar um programa especial que a gente falou sobre o sistema carcerário e deficientes e pessoas com transtornos mentais, né? E aí, a pauta, quando eu fui falar, é um menino que ele teve um surto psicótico, estava na Cracolândia, ele roubou um celular, parece que depois ele devolveu o celular para a mulher, e ele foi preso. A história dele é essa, ele estava há 1 ano preso na área no setor lá de transtornos mentais do CDP de Pinheiros, 1 ano preso com 45 pessoas na mesma cela. E ele roubou um celular. Então, assim, isso para mim assim, já bastou para eu conseguir fazer a reportagem. Só que existe uma sensibilização maior para as pessoas que a gente trabalha. Vamos falar sobre isso? E é óbvio, em todas as áreas da nossa vida, a gente tem os desafios e a gente tem que batalhar muito, não dá para desistir. No começo, não, Thais, vamos deixar para depois. Vamos fazer depois. E aí eu parava, depois eu tentava de novo, parava. Não, deixa eu gravar. Não, eu vou fazer isso, mas eu posso fazer esse outro dia. Então você tem que batalhar muito, muito. Assim como vocês, como movimento, que as outras pessoas de outros estados também querem, às vezes reclamam que as coisas não mudam, mas depende da nossa persistência. Então, eu persisti por alguns meses. A matéria foi ao ar 7 meses depois, mas foi ao ar. Então, a gente conseguiu contar a história do Vinícius, que estava preso. A mãe, super batalhadora, assim, sempre estava com esse filho, estava sempre, toda semana visitando ele. Ela me ligava, ela se mobilizava. E aí eu também fui com a força de jornalista, servindo como uma ferramenta, né, para a gente falar de um tema tão importante para tanta gente, atrás dessa história. E o Vinícius, ele teve um tratamento feito pelo psiquiatra Rafael Bernardon, que também, né, ligado à Unifesp, e ele faz os laudos médicos psiquiatras e faz o tratamento dessas pessoas dentro dos presídios. E ele conseguiu tratar o Vinícius, ele saiu da fase psicótica, começou a melhorar. E aí, quando eu fui visitar o Vinícius de novo, porque aí a gente ficou cobrando, né,
porque falaram que iam soltar ele, não soltavam, não soltavam, não soltavam. E eu lá, o que está acontecendo? A gente fez a reportagem, a gente mostrou tudo, esse menino não tinha que estar aí. Assim como ele, tem vários, né, que às vezes roubou uma galinha, pulou o muro do vizinho, né, e acabou sendo preso. Então, assim, através do Vinícius eu consegui mostrar um absurdo que é quando as pessoas não entendem outra que tem transtorno, e isso toda a sociedade, né? A própria polícia, ou justiça, e aí por aí vai. Então, assim, esse médico ele fez um projeto dentro da penitenciária para que o processo dessas pessoas fossem vistos de forma mais rápida e analisadas. Então, todos começaram a ter laudos médicos aqui no estado de São Paulo. Eu consegui acesso ao presídio, à enfermaria, porque eu ia falar dessa matéria, eu ia fazer essa matéria, então eles me deixaram entrar. E aí a parceria era o Tribunal de Justiça, a saúde mental, né, e o sistema penitenciário. Então, bastou, assim, eu acho que teve, depois de anos, né, demorou anos para que essa parceria se firmasse, mas eles acabaram até ganhando um prêmio na justiça, aquele prêmio Inovare. Então, através dessa iniciativa, eu consegui mostrar uma coisa muito grave e que envolveu a esquizofrenia, mas aí eu coloquei outros temas. Então, aí a gente também vai costurando, né? Mas eu acho que é isso, gente. Eu não quero me estender também, porque eu não sei quanto tempo eu tenho, mas a vitória hoje é que a gente conseguiu fechar essa reportagem. Eu estou muito feliz, porque a gente mostra como é possível a melhora, como é possível o desenvolvimento afetivo, cognitivo, sabe, de tudo, de uma pessoa que teve um olhar de um grupo muito especial aqui no Proesc, né, que tem uma família que apoia, que pode ter, obviamente, os problemas, como o Jorge falou, né, minha vida não é tudo mil maravilhas, as deles também não, de ninguém, mas, assim, o Márcio, que eu conto a história, ele é uma pessoa que, quando ele começou a me falar da vida dele, ele se emocionou. E em algumas pessoas que têm esquizofrenia, a gente ainda não vê essa emoção, né, porque existe né, acaba sendo afetada uma parte dessa coisa de você demonstrar a emoção, né? E o Márcio, pelo que a Luciene me falou, de quando ele chegou, ele faz 18 anos de tratamento já. Do jeito que ele chegou e do jeito que ele está hoje, assim, eu olhei o Márcio, eu fiquei com esperança para o meu irmão, sabe? Então, quando você diz assim, poxa, a vida acabou, não, a gente está num caminho. E eu vi esperança, porque esse menino, assim, muito especial, ele se emocionou, ele falou, Thaís, eu fico emocionado porque é uma batalha, a gente tem que batalhar e lutar, e aí a gente consegue ter a vitória. E aí eu falei para ele, mas a gente precisa da ajuda das pessoas, né? Aí ele falou, é verdade, dos amigos, da família, dos médicos, para a gente conseguir seguir nossa vida. Então, através dessa reportagem, eu conto um pouco do que está dentro do coração de uma pessoa que convive com a doença. E eu acho que isso já é uma vitória muito grande, né? É isso, gente. Obrigada. Minha vez? Fica aí. Fica me assistindo, fiquei te assistindo. Olá, gente, boa tarde já. Boa tarde. Meu nome é Nicola. Me considero ainda familiar. Convivi 23 anos com a esquizofrenia do meu filho. Sou da diretoria da ABRE, participo das atividades. Aliás, a atividade que mais me encanta e que eu participo sempre é o acolhimento. Estava comentando com a Cissa, não sei se vocês perceberam, todas as pessoas que fizeram perguntas aqui anteriormente, ao Jorge, à Sara, falaram muito. Por que falaram muito? Porque a gente gosta de falar quando tem um ambiente propício. A gente tem tanto medo, tanta vergonha, tanto estigma, que a gente não fala em lugar nenhum. Aí quando chega num lugar que todo mundo acolhe, todos temos a mesma questão, a gente quer falar. Por isso que o acolhimento é a melhor coisa que eu acho que a gente faz. Bom, mas não é esse o assunto. Eu não combinei nada com a Thaís, eu até pensei em entrar em contato com ela para saber qual era o foco que você ia dar.
Mas eu falei, não, vamos em frente, ela vai falar de televisão. E eu procurei um outro foco aqui para falar sobre a mídia e os familiares. Estava muito vago a mídia e os familiares. Então, eu peguei para mim a história do que eu, como familiar, posso fazer em relação à mídia. Como que eu posso usá-la. Eis aí a televisãozinha. A televisão é o métier da Thaís, e ela falou muito bem. A televisão é a grande mídia. Da mídia tradicional, televisão, rádio, jornal. A televisão é que tem o maior alcance, maior poder de convencimento, é formadora de opinião. A televisão, só ultimamente, tem sido, e aí acredito que o trabalho da Thaís vai ser muito importante, sempre, mas só ultimamente ela tem sido um pouquinho boazinha com a gente, de chamar a Verinha, chamar o Zé Alberto, chamar o Jorge, inclusive para programas de audiência populares, para falar sobre esquizofrenia, o que ajuda demais a combater o estigma, que é isso que todos nós sentimos, quando se fala que o filho da gente, o irmão, é esquizofrênico. Quem já não viu, mesmo com sendo um pouquinho boazinha ultimamente, a televisão, por ser a maior mídia, por alcançar mais gente, e porque o termo esquizofrênico acabou virando um adjetivo pejorativo, se vocês, tenho certeza que vocês já viram o Seidenberg, eu sou espectador assíduo do Jornal das 10, o Seidenberg dizendo a economia brasileira está cada vez mais esquizofrênica. Ou o Demetrio Maioli dizendo o quadro político brasileiro beira a esquizofrenia. Ou, atualmente, vivemos uma situação de esquizofrenia. Enfim, esquizofrênico virou um adjetivo pejorativo. Para vocês terem uma ideia, tem uma pesquisa feita pela Unicamp, recente, tem uns 3, 4 anos. Eles pegaram a Folha de São Paulo durante 6 meses, se não me engano, pegando onde saiu o termo esquizofrenia ou esquizofrênico, e levantando a que se referia. Bom, não tenho os números absolutos, mas eles conseguiram de 290 referências à esquizofrenia ou esquizofrênico. De todas essas, 28% falava de saúde, eram matérias sobre esquizofrenia do ponto de vista médico, enfim. Outros tantos falavam de crimes, de quando acontecia alguma tragédia e que envolvia alguma pessoa com esquizofrenia. E 42%, a maior porcentagem, usava o termo esquizofrênico ou esquizofrenia como uma metáfora em 100% das situações pejorativamente. Não tinha nenhuma falando, oh, nossa, ele é tão esquizofrênico, que legal. Não existe como existe de outras doenças ou de outros termos que acabaram virando adjetivos. Bom, isso está na grande mídia, é difícil. Como que a gente lida com isso? Como que a gente enfrenta esse assunto? Eu acho que a grande mídia, o familiar não tem como interferir, como interagir com a grande mídia. A grande mídia é um problema das grandes instituições, ela é institucional. Quando acontece alguma coisa numa novela, aliás, a Rede Globo, desde 2009, se não me engano, desde o Caminho das Idas, passou a botar esquizofrênico em tudo que é novela. Vale, inclusive, em novelas de época. Na maioria das vezes, alguma restrição a gente tem. Eu, por exemplo, não gostei de nenhum personagem esquizofrênico, porque não tinha nada a ver com meu filho. A própria Associação Brasileira de Psiquiatria já reclamou com a Globo, não sei lá em qual novela. Sempre tem algum problema. E nós, familiares, fazemos o quê? Escrevemos carta, sei lá, ligamos para a emissora. Não temos muita chance de interagir. Então, eu acho que isso a gente interage nas nossas associações, por exemplo, numa página que vai virar uma ONG, sei lá o que, até onde a Sara vai, mas é um grupo constituído que atua em grupo, que eu acho maravilhoso, é uma forma de a gente atuar. Eu tento, através da ABRE, ajudar, porque eu acho que é fundamental a existência da ABRE e que ela tenha cada vez mais protagonismo na luta contra o estigma da doença. Mas eu queria falar para vocês de uma outra mídia, de um outro ponto. Aí, eu vou dar uma de Jorge, agora eu vou filosofar. Isso aqui é o desenho de um rizoma. O rizoma é um caule, uma raiz, que, ao contrário das raízes, da maioria, que vai para baixo, buscando o fundo do solo, o rizoma vai na horizontal. O rizoma, ele não tem foco, ele vai para qualquer lado, você nunca sabe para onde ele vai. E ele não tem limite,
E essa é uma característica, ele é livre demais, esse caule, esse rizoma. O que aconteceu? Um filósofo francês, o Gilles Deleuze, resolveu usar o rizoma como filosofia na sociedade. Então, o rizoma, para o Deleuze, é a nossa ausência de limites, que seria o ideal, não termos limites, mas que, para vivermos em sociedade, as regras sociais, quando você estrutura, tem que quebrar o rizoma, senão nós não conseguimos conviver uns com os outros. A partir do rizoma, criou-se uma teoria sobre a nova mídia. Quando eu falo nova mídia, estou falando das redes sociais. As redes sociais chegaram para bagunçar com essa história, porque elas são rizoma, cada um fala o que quer, não tem limite. O limite é o que cada um tenta interferir ou interagir. Não tem limite. Para o bem ou para o mal. As redes sociais trouxeram as fake news, trouxeram os memes que não têm limite para falar de nada. E tem uma coisa interessante. Fala, tá bom, mas tem tanta importância assim, as novas mídias? Eu tenho acesso a uma pesquisa recente, da qual eu participei. Não falei, eu sou publicitário, o Ari tinha falado antes. Trabalho hoje como fornecedor de conteúdo, e minha mulher é pesquisadora e planejadora, ainda trabalha muito com pesquisa e planejamento. E a gente tem acesso a uma pesquisa recente sobre o caminho da notícia. Foi para alguns grupos de comunicação que a gente fez. Sobre os caminhos da notícia. Como as pessoas recebem, como as pessoas se informam hoje. De onde vem a notícia? Em primeiro lugar, assim, disparado, o WhatsApp. As pessoas recebem a primeira informação pelo WhatsApp, nos seus grupos. Aquela história antiga que a gente lia o jornal de manhã, ouvia o rádio e à noite via jornal, subverteu totalmente. As pessoas recebem pelo WhatsApp, pelos grupos. Segundo lugar, o Facebook. As notícias, o que interessa de assunto, faz conversa. Essas notícias faz conversa. Chega aqui, você viu, não sei o que, aconteceu isso, aconteceu aquilo. E aí vão se informar mesmo através do jornalismo de opinião, por isso que o Jornal das 10, no horário que ele passa, é um jornal visto por um público qualificado que se interessa em aprofundar a notícia. Por que entrou o rizoma nessa história? Porque a notícia não tem mais um caminho lógico ou previsível. Ela começa no WhatsApp, vai para o Facebook, vai para a Globo, volta para a rede social. Na rede social, se ela for muito importante, ela volta para a grande mídia. Então, a rede social, e a Sara tem experiência com a página dela no Facebook e o grupo no WhatsApp, poxa, fundamental. E o que a gente pode fazer com isso? Eu vou me prender ao Facebook. Não porque ele seja mais ou menos importante que o WhatsApp ou que o Instagram, é porque o WhatsApp depende do grupo. Ou você está no grupo ou você não tem acesso à notícia, à informação, seja o que for. No Facebook a abrangência é muito maior, porque você acaba tendo acesso a posts que não são do seu grupo, dos seus amigos. Através do amigo, você acaba chegando a informações que você não teria só pelo seu grupo. Como eu falei, para o bem e para o mal. O Facebook e o WhatsApp também, virou o grande boca a boca hoje. Boca a boca não tem mais boca a boca, tem Facebook é Facebook, WhatsApp é WhatsApp. Esse é o nosso boca a boca. Mais uma vez, para o bem e para o mal. Vou fazer um breve parênteses para contar, vocês provavelmente conhecem, tem um conto do Machado de Assis, que sugestivamente se chama Quem Conta um Conto. Esse é um conto curto, brilhante como tudo do Machado, em que a história, resumidamente, é a seguinte: um cara entra numa livraria onde tem, no Rio de Janeiro, do final do século, no final do século passado, e numa livraria que tem mais gente, era um cara que gostava de contar novidades. Onde ele chegava, ele falou: vocês viram a sobrinha do capitão? Vocês viram não sei o quê? E nem sempre a notícia era verdadeira. Tem muito a ver com a fake news de hoje. E ele falava: vocês viram, souberam? A sobrinha do major fugiu com alferes. Silêncio na livraria. Silêncio absoluto. Ele falou: pô, vocês não ouviram essa notícia? Bom, resumindo, o major estava lá na livraria. E o major falou: não diga, a minha sobrinha fugiu. O cara fica desesperado.
E o major pega o cara e fala, bom, agora me diga quem contou isso, de onde veio essa notícia? Falei, puxa, é do Pires, lá no Engenho Novo. Vamos lá, eu quero saber. Chega no cara, o cara fala, não falei isso. Eu falei que o namoro estava tão avançado que se pensava em fuga. O cara falou, quem contou isso? Bom, ele vai. Meia dúzia de 10 checagens depois, ele chega num amigo dele. Que o cara que levou falou, foi ele? Falou, ele é meu amigo, jamais. Falou, o que você falou? Quem falou isso foi você. Falei, o que eu falei? Falou, você falou, se a minha sobrinha, que está para se casar, olhar por um alferes, eu tiro ela da família. Ou seja, não era nada. Não era nada. A notícia saiu daqui, que não era nem notícia, para voltar como uma tragédia. O Facebook é isso. Além dos fabricantes de fake news, e a gente, no mundo inteiro, eles foram capazes de interferir na eleição americana, eles foram capazes de interferir no Brexit, e não é à toa que o Zuckerberg tem que ficar respondendo para todo mundo o que eles estão pensando em fazer para tentar coibir isso, e vai ser muito difícil, que é tão dinâmico que é muito difícil. E é aí que eu pego, eu falo, poxa, se todo mundo pode falar o que quiser, e fala um monte de besteira, nós também podemos falar o que nós quisermos. Eu falo eu não tenho uma página específica como Filhos Amados Esquizofrênicos. Eu falo na minha página do Facebook. Eu fiz na minha página uma espécie de blog sobre vários assuntos, e sempre até porque desde que o Facebook começou no Brasil em 2009 com a página em português, eu entrei em 2010, desde então eu escrevo sobre, sempre que o assunto interessa. Como uma coisa que aconteceu agora, faz 2 meses, a Beth está aí? Não está. Beth. Só que eu vou te citar. E você me ajudou nessa história. Por favor, o próximo. Lu. Não, antes de tudo, antes de tudo, se vocês botarem nos grupos, no Facebook, procura de amigos, botar a palavra esquizofrenia, vão aparecer mais de 100 esquizofrenias. Tudo que existe. Existem páginas boas, poucas, minoria absoluta, como a nossa página da Abre Esquizofrenia, hoje muito bem administrada pela Verinha, muito atuante, muito atual, que vocês podem entrar, falar, consultar, a Vera responde na hora. A página da Sara, mas a grande maioria, Lu, a grande maioria é uma parafernália, um horror, um horror. Você tem desde uma página ali, aquela EZ. Não, isso é essa é uma banda. É uma banda. Ali em cima, aquela EZ é uma página de stand-up comedy, de música, que acha o nome Esquizofrenia bonito e adotou como slogan, de médico de louco, todos nós temos um pouco. Poxa, nada mais apropriado, né, para nós, puta. E vai por aí. Aí tem uma loja de cosméticos em Sorocaba, que chama Esquizofrenia. As moças acharam legal esquizofrenia. Enfim. Mas isso não é o pior. Sempre que eu posso, eu dou uma cutucada, encho o saco, quando eu estou com tempo para fazer isso. Mas o que é pior que acontece, e aí nós vamos lá, Lu. Recentemente apareceu na minha timeline esse meme, ou esse post, chamando o Gilmar Mendes de O Esquizofrênico. O cara não sabia se era para pôr entre parênteses ou não, ele botou um parênteses só para... Na hora que eu vi na página, veio na minha timeline, porque ele foi compartilhado por uma amiga virtual, que eu nem conheço pessoalmente, que mora em Salvador, e que, por acaso, é psicóloga, você acredita? Uma psicóloga, e não para falar mal, ela compartilhou com uma coisa engraçada. Né? Ela também deve odiar o Gilmar Mendes, enfim. Quando eu vi, eu fiquei indignado, fiquei chocado. Eu falei, como é possível? Como que... Aí escrevi para ela, falei, você está louca compartilhando isso? Que absurdo. Aí ele tentou argumentar, não, mas é uma metáfora. Eu falei, é pior ainda. E aí eu falei, você sabe o que é esquizofrenia? Você conhece alguém? E ela argumentou, claro, eu sou psicóloga.
Eu trato de pacientes com esquizofrenia. Eu falei, se é para tirar a carteirinha, eu também vou tirar. Eu falei, então você não sabe nada. Eu tenho 23 anos de convivência, não sou psiquiatra, nem psicólogo, mas até para poder participar da vida do meu filho, eu estudo bastante. Então você não sabe nada, você não sabe nada. Bom, ela pediu desculpas, tirou. Mas não bastou para mim. Eu falei, onde ela compartilhou isso? Eu fui atrás, esse post estava na página do Sindicato dos Servidores Estaduais do Rio de Janeiro. Eu entrei na página, vi, reclamei com a página, mas também não era suficiente. Eu fui atrás do cara que postou, porque a página do sindicato, eles não postam coisas, os membros é que postam. E eu cheguei, depois, por outros caminhos, a Beth também chegou, no cara que postou, um cara que mora em Nassau, nas Ilhas Maurícios. Ele não tem o que fazer, ele passa o dia inteiro fazendo posts, assim, atacando o judiciário, atacando todo mundo. Entrei em contato com ele. Quem entrou em primeiro foi a Elizabeth. Ele respondeu que o povo brasileiro tinha problemas maiores do que ficar falando, reclamando da esquizofrenia. Foi isso, né, Beth? Eu reclamei com ele. Também não me deu bola. Denunciei no Facebook o post. O problema de denunciar no Facebook é porque o Facebook é tão arrogante que ele não fala com você não tem como falar com eles, a não ser através dos algoritmos. Então não tem jeito. Eu estou devendo $40 para ele, que eu não devo, e eles estão me cobrando. Eu tento falar, gente, vamos conversar. Não tem um algoritmo, acabou. E ele dá as respostas. Você está denunciando por quê? Então tem lá, porque eu não gostei da foto, porque me agredi. Eu botei lá o mais próximo, é porque essa foto me agride. Que eles devem ter interpretado, como fã do Gilmar Mendes, me senti agredido por ele estar sendo chamado de esquizofrênico. E responderam para mim que tudo bem, não está dentro da política. Tá bom. Eu entrei na página do cara lá em Nassau, ele não me respondeu, eu entrei no inbox dele, a mensagem, e dei um esporro nele, xinguei ele, todo quanto é nome, ele me bloqueou. Ele me bloqueou. Então eu não consigo mais entrar na página dele. Mas o que eu sei hoje é que da página do sindicato saiu o post. O sindicato tirou. Mas da página desse cara não saiu, porque eu entrei através do computador da Mari, que não foi bloqueado, ele nem sabe quem é, e está o post lá. Ou seja, funcionou mais ou menos. Mas enfim, voltando à nossa história aqui, como que nós podemos usar essa mídia tão democrática como a rede social, o Facebook. Como eu estava falando antes, desde que eu entrei no Facebook, no começo com certo receio, eu nunca tive vergonha, nem medo, nem receio de falar da doença do meu filho, nunca. Desde o começo eu sempre, que foi preciso, sempre que podia esclarecer alguma coisa, eu sempre falei. No Facebook é a mesma coisa. Eu comecei a escrever uma ou outra coisa. Meu filho tem uma história muito conturbada, com milhões de internações, enfim. Eu sempre escrevi. O que fez o seguinte, nesses 8 anos em que eu escrevo sobre muitas coisas. A página não é exatamente sobre esquizofrenia, mas escrevo sobre muitas coisas. Eu tenho 2.000 e poucos amigos e outro tanto de seguidores na minha página. 5.000 pessoas, que nem todas, até porque o Facebook os posts não são acessíveis a todos os que se relacionam com você. Mas nesses 8 anos, eu consegui angariar muitas pessoas para a nossa causa. Muitas, que hoje compartilham. Por exemplo, eu botei que eu estava aqui hoje, que eu vinha participar de uma mesa, tem gente assistindo e está me mandando mensagem. Estou emocionado, Tem gente assistindo. Eu acho que nós temos 2 atitudes possíveis, desejáveis, necessárias, que nós temos que fazer. Primeiro é denunciar os abusos, as fake news, o estigma, as agressões. Temos que denunciar, não pode ficar quieto. Leu um post de um amigo, de uma amiga, de sei lá de quem, usando esquizofrenia, de um jeito que a gente acha inapropriado, vai lá e fala, escreve. Ele falou, você não pode fazer isso, até porque psicofobia é crime, pô. E nós não temos. Por que não se fala tanto de. Eu costumo dizer nas nossas reuniões
quando eu falo muito, se me deixar eu vou ficar falando até amanhã, então vocês me fazem um sinal. Eu costumo dizer que nós temos um problema muito grande com a esquizofrenia, para angariar fundos, para angariar seguidores, porque a esquizofrenia não é uma doença charmosa. Não estou fazendo ironia, mas se você fala doença charmosa, as pessoas têm vergonha de falar dela. Quando você angaria fundos para câncer de mama, não tem problema nenhum. Hoje mesmo síndrome de Down, que até 10 anos atrás, se não fosse a interferência da República da Mongólia na ONU, continuaria sendo chamado de mongoloides. E hoje não, é uma síndrome que os pais aceitam, vem com as crianças do colo. Não é? São especiais. Vem com coisa que... Exatamente. Entendeu? Nós não temos, nós já temos esse limite, esse freio, que é o jeito que as pessoas encaram a esquizofrenia. Então, voltando, por isso que eu acho que a rede social, que está aberta para nós, não paga nada, e é só a gente escrever, nós temos duas atitudes práticas e que, na minha opinião, funcionam muito, e é o que a gente pode fazer, é denunciar o que está errado e escrever. Escrever, eu sei que falar é difícil da doença. A gente, como eu falei há pouco, a gente só fala quando o ambiente é propício, quando todos estamos reunidos no mesmo barco, a gente fala, e aí a gente gosta de falar. Escrever é a mesma coisa. Não tem que ter vergonha de contar a jornada de cada um na relação com a doença. Não tem que escrever, tem que falar, é o que está na nossa mão, é o que nós podemos fazer. Claro, participar de grupos, participar da ONG, tudo bem, esse é um trabalho coletivo, mas individualmente, lá, com o seu computador, o seu celular, o seu tablet, seja lá o que for. O que a gente pode fazer? É falar. As pessoas que me acompanham até hoje sabem tudo da minha vida com meu filho. Não da minha vida toda, mas da minha vida com meu filho sabem praticamente tudo. E é o que está na nossa mão. Então, queria terminar dizendo que essas são as armas que a gente tem. Espero que vocês façam bom uso delas. Obrigado. Bom, agora eu quero abrir para perguntas. Quem tiver pergunta. Só uma. Tá. Eu queria agradecer muitíssimo as falas de vocês. Acho que quando a organização do evento pensou na questão da mídia para esse nosso encontro, era justamente para a gente poder começar a pensar também estrategicamente, né? Por quê? Faz muito tempo que a gente vem tentando transformar o lamento e o desalento em ação, né? A apatia, o desalento, a desesperança em ação. Quer dizer, pegar a raiva, pegar na raiva da injustiça, né? Na raiva daquilo que é... Não na raiva pessoal, mas assim, a gente tem que se mobilizar com força nesse sentido. Quer dizer, tem que transformar o desespero, a dor, aquilo que é a dor, né? Uma dor que parece que não termina, muitas vezes, de um luto, em uma ação de transformação. E a ABRE começou a fazer isso e outros grupos vêm fazendo isso, inclusive até alguns deles antes da ABRE, né? E a gente vai ficando forte pouco a pouco. Eu acho que o que você falou, Nicola, quando nós começamos a definir as estratégias de ação da ABRE, lá atrás, aliás, antes da ABRE no SOESC, existiam 3 estratégias já super estudadas para combater o estigma em qualquer situação. Uma chama-se boca no trombone, protesto. A outra chama-se informação. E a terceira chama-se educação. E
a gente investiu muito mais em informação e educação e deixou de lado o protesto, por várias razões que o tempo não me permite expor aqui para vocês, mas foi uma escolha consciente da ABRE, tá? Do SOS e depois da ABRE. O que aconteceu foi que a gente não desenvolveu nenhuma ação coordenada. Então, quando o Nicola fala da ação individual dele, acho que o convite é como é que a gente transforma uma ação individual numa ação coletiva? Quais são as ferramentas que a gente dispõe? A gente vem falando muito disso, né? De olho no estigma, enfim, criar canais para que a gente possa coletivamente botar a boca no trombone. Isso não muda tudo, mas é uma parte do processo. Então, eu queria agradecer muitíssimo vocês terem trazido essas duas iniciativas importantíssimas, né? Eu acho que o nosso trabalho com gente de mídia, no sentido de tentar abrir espaço para pautas, é um trabalho que eu poderia dizer que é vitorioso, porque pouco a pouco a gente foi conseguindo ganhar um espaço. Eu tenho uma coleção de reportagens, né, e que vai mostrando, de fato, como a gente pouco a pouco consegue. Mas a força da mídia destrutiva é muito grande, porque é o que vende. Infelizmente, as pessoas gostam desse monte de bobagem, né, no mundo inteiro, não é só aqui. Então, como é que a gente faz para desenvolver, essa é a minha pergunta, né? Como é que a gente faz para desenvolver, daqui para frente, uma ação coordenada e coletiva que inclua, porque assim, o protesto tem que ser rápido. Você não pode esperar uma semana para protestar. Tem que ser na hora. E tem que ser entupir a caixa postal de quem quer que seja que tenha postado alguma coisa absurda dessa. Então tem que ser uma coisa que a gente dispara, todo mundo faz, né? E dá algum resultado. Né? Então, eu queria agradecer muitíssimo, né, a iniciativa de vocês e convidar vocês a provocarem a gente para fazer isso. Provocaremos. Okay. Vocês querem falar? Que ela falou? Alguém quer já fazer uma pergunta também? A gente ainda tem um pouquinho de tempo, podendo ser breve na pergunta, fazer aos dois. Por favor. Nós do grupo Mãos de Mães, nós ficamos muito indignadas quando aparece alguma metáfora, como você falou, na mídia. E como mãe é daquelas que arrebenta a porta do céu, nós não ficamos caladas, não. Nós... primeiro que a gente, todas no grupo querem, ainda bem que é o WhatsApp, né, que a gente pode falar todas ao mesmo tempo. E aí, a gente fala todo mundo ao mesmo tempo, todo mundo está lendo e a gente se entende. E então a gente responde e a gente boca a boca no trombone mesmo. Então o Boechat uma vez falou uma besteira dessa, né? E às vezes o Datena fala, e a gente manda. Aí uma mãe vem e fala, vocês viram o que aquele lá falou, aquele jornalista falou? Aí a Sara vem e fala, vamos escrever, gente, vamos mandar, olha, o link é esse, o e-mail é esse. Então você pode ter certeza que nós estamos entupindo a caixa postal e o e-mail dessa gente. Eu tenho certeza, eu acompanho o trabalho da Sara. É interessante isso. Além de tudo, o Facebook me permitiu conhecer e conviver com gente muito legal, muito interessante, muito dedicada a essa causa. A gente se aproximou porque a Sara leu um depoimento meu sobre esquizofrenia, sobre meu filho, me adicionou e a partir daí a gente passou a trocar informações, a trocar ideias, a trocar incentivos e consolos quando necessário. Então eu acompanho o trabalho, eu sei que vocês realmente fazem. Agora, aquilo que a Cissa falou, é claro que um trabalho coletivo, como vocês têm, é importante. O fortalecimento da ABRE é fundamental. Agora, cada um de nós, eu acho que escrever na sua página é um exercício para fazer o resto. Entendeu? Na hora que você começa a participar, escrever, você começa a se encher de força, porque é fundamental. Se eu não fosse isso, eu não sei como eu teria conseguido conviver com meu filho durante tanto tempo. Então, quando eu falo da procedimento individual, é justamente para a gente começar a conseguir
agir coletivamente. É o empoderamento, né? Exatamente. Eu posso servir aqui, gente, de porta para você, se vocês virem alguma coisa na Globo e na Globo News, vocês me falem. Dentro da televisão, existe esse adjetivo também, em reuniões de pauta. Eu quero pular no pescoço da pessoa. Eu já falei, eu já me coloquei, já me posicionei. É que muitas vezes você fica assim, puxa, eu vou falar de novo. Ai, você vista como uma chata. Mas aí fica assim, isso aí tá meio esquizofrênico. Aí tem uma hora que eu falo, você sabe o que é isso? O que você tá querendo dizer? Que é uma coisa dúbia? Esquizofrenia é dúbia? Então. Não, mas exatamente. Eu falei, gente, isso aí não tem nada a ver com o que você tá falando, entendeu? Só que aí você fica assim, chata, né? Não sei o quê. Mas é que as pessoas, infelizmente, assim, existe uma falta de empatia muito grande de você se colocar no lugar do outro absurda, assim. É uma falta de educação, é uma falta de muitas coisas, de você... E, assim, não só na esquizofrenia, mas como em qualquer coisa da vida. A gente está sem empatia. Você não se coloca num lugar e fala, como eu me sentiria se fosse comigo? É só um pensamento, né? Se coloca no lugar. Então, eu acho muito importante isso, mas exatamente, a gente precisa trabalhar com educação, né, com informação, com elegância, com bom senso, com respeito, limite, exatamente. Então, se vocês virem alguma coisa, vou mandar o e-mail para o Sardenberg. Foi o Sardenberg? Vou mandar. O Sardenberg que estava lá? Não tinha ninguém lá. Mas foi um jornalista. Eu já peguei o Sardenberg. Então, de repente, sabe o que a gente pode fazer? Mandar um e-mail para a direção geral. Que tal? Eu acho que vai ser mais eficaz. Porque eles passam... Mas olha, você veja, é interessante isso que você falou, porque... Eu acho que ela queria fazer uma pergunta ali, né? Thaís. Desculpa. Não, a mocinha já vai fazer a pergunta. Eu só queria fazer uma colocação. Como mudar a cabeça das pessoas, dos produtores? Porque, assim, eu já devo ter dado mais ou menos umas 12, 14 entrevistas. E é uma coisa que me faz bem, né? Uhum. Só que, assim, a primeira de grande repercussão foi no Fantástico. Eu fui falar sobre toque, sobre obsessões. E olha o nome da série, Males da Alma, né? E hoje, e isso vem acontecendo muito pelo trabalho que a gente tem na ABRE, da comunidade de fala. Hoje, alguns jornalistas me procuram, e eu já digo assim, se é para você criar um estereótipo de quem tem o toque, eu não vou dar entrevista. Eu quero te contar a minha história de superação. Porque quem é visto ainda com transtorno é muito aquela coisa, ai, coitadinho, a limitação, etc. Só que, infelizmente, é o que é vendido na grande massa, né? É difícil pegar um produtor que se interesse pela aquela outra história, não só o diagnóstico. Então, acho que a gente tem um trabalho de formiguinha muito grande que está começando, mas que a gente tem uma estrada muito longa ainda. Com certeza. Eu acho que a gente... Sabe o que eu acho que pode ajudar? Uma coisa que o jornalismo tem feito, e já faz há muito tempo, mas ainda precisa ser ampliado esse trabalho. São grupos assim, de pessoas como vocês irem até as redações. Então, existe uma forma de vocês... Isso é muito legal. Outro dia eu estava fazendo uma reportagem sobre abuso moral. Imagina. Abuso sexual e abuso moral no trabalho. Eu estou tentando levantar uma promotora que vai até a TV para falar sobre isso. É um assunto super delicado. Então, eu acho que dá para ter um acesso às redações para falar, vamos falar sobre saúde mental? Puxa para as questões, né? Às vezes a gente pode tentar entrar com a questão mais ampla, que atinge, né, um maior número de pessoas, e aí sim a gente vai falando sobre isso, porque a sensibilização é a que vai dar conta das pessoas estarem motivadas a abrir as portas, né, e ouvir uma pessoa como você falando sobre o que você tem na sua vida. Eu, por exemplo, o olhar que eu quis dar para a reportagem é extremamente positivo, inclusivo e mostrando transformações, porque não me interessa falar de um assunto que não vai levar a lugar nenhum, e só o desespero das pessoas que vão assistir. Infelizmente, a gente sabe que muitas reportagens são feitas de uma forma que as pessoas querem cortar os pulsos quando saírem de casa de manhã, né?
Então, assim, isso para mim não tem sentido nenhum. Se eu não pego um tema, vasculho esse problema, vejo quem está fazendo algo a favor ou transformando, isso para mim não tem sentido. Então, eu acho que a gente precisa sensibilizar as pessoas de dentro para que assim elas possam trazer um trabalho de maior qualidade. A gente tem mais 2 pessoas. Eu vou pedir para vocês falarem e aí depois eu passo para a mesa para finalizar com a resposta para elas, para a gente ser bem breve, para o tempo bem apertadinho, tá? Então, vou passar para você e depois para ela. Então, eu creio que você já respondeu. Quando você está vendo TV, nesse dia aí do Sardenberg, acho que eu estava. Eu só mudei o canal porque eu não podia, né, seguir. Tem telefone para ligar na hora, para a gente ser atendido, porque pelas mídias, dependendo da habilidade que você tem em tecnologia, é difícil para mim. Se tem um telefone, você está perguntando? Na hora. Tem um telefone que é da redação, que é um telefone geral. Tá. Eu não sei exatamente o telefone, tipo, sei lá, uma ouvidoria, eu posso ir atrás disso. A gente precisava saber disso. Aí eu passo para vocês. Porque, assim, tem um telefone geral que atende todas as áreas. Você fala, olha, acabei de ouvir algo que me feriu e que eu preciso falar. Quem que pode anotar esse tipo de reclamação? O CAT é a Central de Atendimento ao Telespectador. Isso na Globo News existe. Muitas pessoas têm um setor e que recebe essas reclamações e eles passam para as redações. Entendeu? Então, esse seria um canal para o telespectador. Tá, obrigada. Há uns 2 anos atrás, o âncora do Jornal da Cultura usou, metaforicamente, esquizofrenia. Aí eu, no dia seguinte, mandei e-mail, me veio a resposta. Só que no conteúdo do meu e-mail, eu convidei eles. Eu estava iniciando, assim, acho que foi em 2015, 2016. Eu ia na Abre e tal, eu convidei eles a ir na primeira segunda-feira, assistir a comunidade de fala, sabe? Eu fui, assim, pedagógica, modestamente, para não criar agressividade. Demoraram, mas responderam, mas não houve nenhuma outra atitude, como mídia, né? No sentido de contribuir. Obrigada. Ser bem breve. Oi, meu nome é Juliana, minha pergunta é para a Thaís. Thaís, eu sou assessora de imprensa, então eu estou do outro lado da bancada aí, e a questão é que a esquizofrenia é um dos temas que eu tenho que divulgar. E minha pergunta para você é como a gente pode quebrar essa barreira de só falar quando tem um dado novo. Você sabe, eu sei que a gente não tem dado novo todo dia, toda semana, e não é por isso que o tema não deve ser discutido. Então, como é que você, estando do outro lado, dá uma dica aqui para a gente de como quebrar essa barreira aí que existe da falta do dado? Porque é a primeira pergunta que a gente recebe quando a gente liga tentando pautar o assunto. Olha, o dado é muito importante, assim, na minha visão, uma visão pessoal, tá? Eu acho que, às vezes, você não precisa de um dado para contar uma história. Apesar de que, com o dado, também você consegue... Obviamente, na reportagem, dependendo da reportagem, você precisa quantificar, você precisa dar uma proporção, relativizar, contextualizar, né? Mas eu acho assim, a gente pode ter vários vieses de venda de pauta. Então, eu uso, assim, eu faço jornalismo diário, então tem ao vivo, tem programa, tem reportagem, eu acabo participando de tudo isso. O ao vivo, que é no dia, tem que ser uma coisa do dia. Então, tipo, a reportagem que eu editei teria que ser hoje. Se cair, vai ser por causa dos caminhoneiros, por causa de um monte de coisa que está acontecendo. E aí a gente não vai desistir, a gente vai dar amanhã. Então a gente fala da semana nacional. Se der na terça-feira, porque terça-feira tem uma coluna de saúde na Globo News, no canal, no jornal que eu trabalho. Então a gente também pode. A gente vai fazer um jeito dessa matéria ir para o ar. Mas assim, uma história que você possa vender de alguém, uma mobilização, não sei, eventos que vão acontecer. Eu acho que se você falar assim, tema geral, vamos falar de esquizofrenia hoje, não vai vender. Assim como outros temas que eu também quero vender, às vezes sistema carcerário, ou saúde, hospitais públicos, ou escolas. Alguma história eu tenho que caçar ali. Por exemplo, eu estava fazendo ocupações de escolas no ano retrasado. No estado do Paraná,
tinham 850 escolas ocupadas. E a gente não tinha ido para lá, assim, tava contando com matéria local. Aí, assim, já fez tanta coisa. Falei, tá, mas eu quero... Aí eu tentei conversar com uma pessoa que ninguém tinha conversado. Que era a Júlia Ribeiro, uma menina jovem lá do Paraná, que levantou, foi a voz dos estudantes, né? E aí a gente conseguiu entrar numa escola que foi a primeira escola a ser ocupada, e o grupo que ocupou era um grupo que não era ligado a nenhum movimento estudantil. E aí eu fiquei lá dentro da escola 2 dias internada lá dentro, e não saí de lá até que houve a reintegração de posse, só que eu contei a história do lado de dentro. E aí foi um pouco diferente, porque toda a imprensa estava do lado de fora e a gente estava do lado de dentro. Eu só estou contando isso para você porque, às vezes, a gente pode pegar qualquer história e olhar por um outro ângulo. Então, assim, você deve ter várias histórias que você pode contar, tanto em hospitais, como em tratamento, em grupos, com alguma mãe, com algo que ela vai fazer, sei lá, um menino conseguiu emprego, e é o primeiro dia de trabalho dele, depois de 5 anos, sei lá. Então, assim, aí você vai conseguir achar uma história tentando dar uma volta, assim, olhando por uma outra perspectiva, né? Você já vai ter esses dados, mas para você não ficar refém dos dados, né? Então, assim, eu também tive facilidade de vender por causa do dia, que é muito importante. Pela primeira vez na história do Brasil, a venda foi assim. Vai ter o Dia Nacional de Pessoas com Esquizofrenia. 2 milhões de pessoas, mesmo número de pessoas com autismo. Como que ninguém conhece? Nossa, sério? Vou fazer! Foi assim. Então, hoje eu tive uma sorte, mas a gente vai ter que dar umas voltas, entendeu? Outro momento eu coloquei o menino preso. Eu contei a história da esquizofrenia pela questão da prisão. Então, tem que ter essa... A gente pode ir conversando e tentando se ajudar também, tá bom? Tem que ter o gancho. Tem que ter.